o silêncio entre a sua oração e a resposta. Há momentos em que você ora e o silêncio parece ser a única resposta. E talvez nesse silêncio você tenha sentido que Deus, o universo ou qualquer nome que dê a força maior simplesmente não te ouviu. Mas e se eu te dissesse que o problema não está na falta de poder da sua oração, e sim em um desalinhamento profundo entre aquilo que você diz com a boca e aquilo que vibra silenciosamente dentro de você? Bruce Lipton nos mostra, com a ciência da epigenética, que não é apenas a mente consciente que cria sua realidade. São as crenças profundamente enraizadas no subconsciente que moldam a sua biologia, sua química interna e o campo energético que o seu corpo emite a cada segundo. É como se, enquanto você pede com palavras, o seu corpo estivesse transmitindo outra mensagem, e o universo sempre responde à mensagem mais forte. Neville Goddard nos lembra que a oração verdadeira não é um ato de súplica, mas de posse. Não é pedir, é assumir internamente que o que você deseja já é seu. Sentir antes de ver, viver antes de receber. Se por dentro a sensação é de ausência, de escassez, de falta, o pedido se perde no ruído vibracional. E talvez essa seja a razão pela qual muitas das suas orações não se materializaram. Não porque foram rejeitadas, mas porque o que você emitiu estava incoerente. A sua boca disse, eu creio, mas seu corpo sussurrou, eu temo. Pense nisso. É como tentar sintonizar uma estação de rádio, mas deixar o dial levemente fora da frequência correta. A música está no ar, ela existe, está acontecendo, mas tudo o que você capta é um chiado, um som distorcido. A música não deixou de existir, você apenas não está afinado com ela. E se a oração não atendida não for um castigo, mas um convite para alinhar o que você pede com o que você realmente vibra. O bloqueio invisível, quando a oração vibra medo e não fé. Muitas vezes, a oração nasce no lugar errado. Ela não brota da confiança, mas da falta. Ela não vem de um coração pleno, mas de um coração que teme perder, que se desespera para segurar o pouco que tem. E o universo, ou Deus, não responde ao que você diz, responde ao que você é enquanto pede. Bruce Lipton explica que cada emoção que você sente desencadeia uma cascata de reações químicas no seu corpo. Quando você ora com medo, insegurança ou ansiedade, está programando suas células para um estado de sobrevivência. Isso estreita o seu campo energético, reduz a sua criatividade interior e diminui a clareza com que sua mensagem é enviada. É como tentar gritar debaixo d'água. O som se espalha, mas não chega nítido ao destino. Você pode dizer, eu confio, mas se seu peito está contraído, se sua respiração está presa, se há uma tensão invisível no corpo, o que chega ao campo não é confiança, é urgência, é desespero. E essa frequência comunica exatamente isso. Eu não tenho, eu preciso, estou carente. Neville Goddard nos leva a refletir que fé não é esperar ansiosamente por algo. Fé é viver internamente como se já estivesse acontecendo. A verdadeira oração é aquela que vibra gratidão antes de ver a manifestação. Mas, se a base do seu pedido é o medo de não receber, você alimenta a ausência. O mais difícil de perceber é que esse bloqueio é silencioso. Ele não se anuncia. Ele se esconde atrás de palavras bonitas, de gestos religiosos, de rituais que parecem sagrados. E ainda assim, no nível energético, é como se você enviasse uma carta com um endereço errado. A intenção é boa, mas a mensagem não chega. É nesse ponto que muitos desanimam e param de orar. Não entendem que a chave não é falar mais alto, mas alinhar o que o corpo sente, o que a mente pensa e o que o coração emite. Porque só quando a oração é carregada de paz e não de medo, é que ela começa a atravessar o silêncio e chegar onde precisa. O equívoco de separar a oração da ação interna. Muitas pessoas acreditam que a oração é um ato isolado, algo que acontece num instante de silêncio, mãos unidas e palavras lançadas ao alto, enquanto a vida continua igual. Mas se a oração não se traduz em movimento interno, ela permanece como um eco distante, sem força para moldar a realidade. Neville Goddard nos lembra que orar não é apenas falar,
mas habitar o estado de já possuir. É como vestir internamente a vida que você quer viver. Não basta dizer, eu quero paz, se ao se levantar da oração você volta a se alimentar de pensamentos de conflito e tensão. O que sustenta o pedido não são as palavras ditas, mas a identidade silenciosa que você carrega depois delas. Bruce Lipton explica que cada crença molda a bioquímica do corpo. Isso significa que mesmo após uma oração, se você continua agindo, reagindo e pensando como alguém que não possui aquilo que pediu, suas células continuam emitindo o mesmo campo antigo. É como plantar uma semente nova e regá-la com a água que contém o gosto amargo do passado. Alinhar a oração com a ação interna é um trabalho contínuo. Não é apenas desejar cura, é mover-se como alguém que já está saudável. Não é apenas pedir prosperidade, é ajustar suas escolhas, sua postura e até a forma como você fala, para que estejam em sintonia com a abundância. Essa coerência cria um campo vibracional estável, que sustenta o desejo até que ele se manifeste. Separar a oração da ação interna é como tentar acender uma lâmpada sem conectar os fios. Há energia disponível, há um ponto de luz esperando, mas a corrente não fecha. A verdadeira oração se prolonga no modo como você pensa, sente e age quando não está orando. É esse estado contínuo que molda a realidade, porque é ele que o universo lê, responde e organiza. Como o subconsciente cancela o que a boca pede. Bruce Lipton afirma que até 95% das nossas ações e decisões diárias não são guiadas pela mente consciente, mas por programas profundamente enraizados no subconsciente. É como se a consciência fosse o capitão que dá ordens, mas quem realmente conduz o navio é a tripulação invisível, moldada por anos de crenças, experiências e condicionamentos. Isso significa que mesmo quando os lábios pronunciam uma oração cheia de fé, se lá no fundo existe a convicção silenciosa de que você não merece, não pode ou não vai receber, essa voz interior é a que prevalece. O subconsciente não entende de palavras bonitas ou intenções momentâneas. Ele opera por repetição, por registros emocionais que se repetiram tantas vezes que se tornaram verdades internas. Se, por exemplo, você cresceu ouvindo que dinheiro é difícil de ganhar, mesmo que hoje ore por prosperidade, seu corpo e sua mente ainda podem emitir sinais de escassez, porque é essa programação que está ativa. Esse cancelamento acontece de forma sutil, quase invisível. Você pode pedir por amor, mas ao se olhar no espelho e se criticar, envia ao campo vibracional uma mensagem de rejeição a si mesmo. Pode orar por saúde, mas nutrir pensamentos de medo constante sobre doenças. O corpo, como explica Lipton, traduz cada emoção em química, e essa química alimenta o campo energético ao seu redor. A verdadeira mudança começa quando você traz à luz essas crenças ocultas. Pergunte-se, o que eu realmente sinto quando penso no que estou pedindo? Muitas vezes, há um descompasso entre o que a mente consciente deseja e o que o corpo, carregado de memórias, acredita ser possível. E é esse descompasso que o universo percebe. Para alinhar o pedido à vibração, é preciso trabalhar essa base invisível. Isso significa criar novas experiências, afirmar novas verdades e, sobretudo, sentir-se merecedor daquilo que deseja. O subconsciente só muda quando é reeducado pela constância de pensamento, de emoção e de ação que reforcem a mesma direção. É assim que a oração deixa de ser apenas um desejo e passa a se tornar uma ordem vibracional coerente para a realidade responder. O poder da coerência emocional para ativar a resposta. Existe um ponto em que a oração deixa de ser apenas um conjunto de palavras e se transforma em uma força viva, capaz de movimentar circunstâncias. Esse ponto é a coerência emocional. Não basta pensar positivamente e esperar que o universo entenda. É preciso que pensamento, emoção e corpo estejam dançando a mesma música. Quando existe essa coerência, como mostram pesquisas na neurociência e na epigenética, o coração entra em um estado de harmonia rítmica que influencia todo o sistema nervoso, a química interna e o campo eletromagnético ao redor. Greg Braden e Bruce Lipton explicam que essa harmonia não é apenas um estado subjetivo de bem-estar,
Ela é mensurável. O coração, quando coerente, envia sinais ordenados ao cérebro, o que regula hormônios, reduz o estresse e amplia a clareza mental. Esse alinhamento interno cria um idioma vibracional que o campo entende com precisão. Ou seja, não é o quanto você pede, mas a pureza e a estabilidade da frequência que você emite ao pedir. Quando há incoerência, por exemplo, orar por cura, mas carregar medo intenso de piorar, o sinal enviado ao campo é confuso. É como se você estivesse pisando no acelerador e no freio ao mesmo tempo. A energia não flui. O pedido se perde no ruído interno. Por outro lado, quando você respira profundamente, visualiza o resultado já manifestado e sente no corpo a alegria e a paz de já ter recebido, cria-se um pulso energético claro, constante, quase irresistível. Essa coerência não se constrói no momento da oração apenas, mas no dia a dia. Cada pensamento que você alimenta, cada emoção que você reforça e cada postura física que você assume antes, durante e depois de orar, são tijolos dessa ponte invisível entre você e a resposta. É como afinar um instrumento. Quando a afinação é perfeita, qualquer nota que você toque soa limpa e atinge o ouvido certo. A resposta à oração não é um ato de magia, mas de ressonância. E a ressonância nasce dessa sincronia entre mente, emoção e corpo. Quando você se torna coerente, não precisa gritar para ser ouvido. Sua energia fala mais alto que qualquer palavra. A oração como semente, tempo, solo e cuidado. Uma oração é como uma semente lançada na terra. No instante em que é plantada, algo invisível começa a acontecer. A vida se organiza no silêncio, no escuro, fora do alcance dos olhos. Mas aqui está o ponto onde muitos se perdem. Acreditam que, por não verem sinais imediatos, nada está acontecendo. É como quem planta e, movido pela ansiedade, desenterra todos os dias para verificar se a raiz está crescendo. E nesse ato impaciente, interrompe o processo natural. O campo da oração é o mesmo da natureza. Ele responde a ciclos. Existe o momento de plantar, o momento de nutrir e o momento de colher. Bruce Lipton explica que o corpo e a mente também seguem padrões biológicos e energéticos semelhantes. Quando você ora, está enviando um comando vibracional que inicia mudanças sutis, tanto em você quanto no campo ao seu redor. Mas para que isso se manifeste, é preciso oferecer o solo adequado, pensamentos que sustentem a confiança, emoções que mantenham a frequência e ações que demonstrem coerência com aquilo que foi pedido. Neville Goddard descreve a oração verdadeira como o estado de sentir que já é. Isso significa viver o dia não como quem aguarda ansioso, mas como quem já carrega dentro de si a certeza do resultado. Essa certeza não se apressa. Ela sabe que a natureza tem seus próprios ritmos. E quanto mais você tenta controlar o tempo da colheita, mais interfere no fluxo natural. O cuidado com essa semente não está apenas em regar com palavras bonitas, mas em evitar as ervas daninhas das dúvidas recorrentes e do medo. Cada vez que você pensa, e se não der certo, está retirando nutrientes dessa semente. Por isso, a paciência vibracional é tão poderosa. Não é passividade, mas presença. É manter-se conectado ao que foi semeado, nutrindo a energia com gratidão, mesmo antes de ver qualquer broto. O milagre da oração atendida muitas vezes começa muito antes de qualquer sinal externo. Ele começa no silêncio da confiança. Assim como a terra guarda a vida até que seja hora de florescer, o campo também guarda sua oração até que ela possa emergir com força no momento exato. E quando isso acontece, a espera não terá sido perda de tempo, mas parte essencial da manifestação, tornando a oração um ato de criação e não de súplica. A oração não é um pedido desesperado lançado ao céu, mas um ato íntimo de criação. Ela não se resume às palavras que saem da boca, mas ao estado vibracional que o corpo e a mente sustentam. Bruce Lipton nos lembra que ao mudar crenças profundas, nós alteramos não apenas nossa biologia, mas o campo energético que emitimos para o mundo. E esse campo, sutil e constante,
É o verdadeiro transmissor daquilo que chamamos de fé. Neville Goddard descreve a oração atendida como o resultado inevitável de uma consciência que já se apropriou daquilo que deseja. Não é sobre implorar, mas sobre viver como se já tivesse acontecido. É sobre vestir internamente a realidade desejada, até que ela se torne tão natural que o universo não tenha outra opção senão refletir de volta. Nesse sentido, o segredo não está na intensidade do pedido, mas na pureza e coerência da vibração que o sustenta. Quando há desalinhamento, quando o coração pede, mas a mente duvida, quando as palavras proclamam, mas o corpo vibra medo, o campo recebe sinais confusos. É como tentar acender uma vela no vento. A chama até surge, mas se apaga antes de firmar-se. Por isso, a coerência emocional e mental é a base de qualquer oração que floresce. O ato de orar, então, deixa de ser súplica e se torna manifestação consciente. É o encontro entre a clareza da intenção e a serenidade da confiança. É olhar para dentro e reconhecer que o que você busca já existe em potencial, esperando apenas que você se alinhe para que possa tomar forma. A oração é a vela. Sua fé coerente é o vento que a leva até o destino. Quando o sopro é firme, contínuo e na direção certa, ela atravessa qualquer distância. E ao chegar, você percebe que não foi apenas a sua voz que o universo ouviu, mas todo o seu ser.